Meu nome é Juca Varela, tenho 53 anos. Apesar de eu ter trabalhado, na cobertura da Guerra do Iraque, que foi a maior da minha vida, teve uma cobertura em especial que me marcou muito até hoje, que foi o assassinato do Paulo César Farias e da namorada, Suzana Marcolini. Eu estava em Brasília, de folga, e meu chefe me ligou, o Lula Marques ligou, falou: Juca, era umas 3 da tarde, você precisa ir agora para Maceió, porque o Paulo César Farias foi assassinado. E hoje pode parecer pouco, mas na época, o Paulo César Farias, ele era um arquivo vivo de todo aquele esquema de corrupção montado que elegeu o Fernando Collor de Mello e que depois ocasionou o seu impeachment. Então, era um esquema milionário, se não bilionário, de arrecadação de fundos que começou a ser descoberto, a vir à tona. Alguns personagens desse episódio já haviam morrido de forma suspeita. E o Paulo César Farias já havia sido preso e depois solto. E ele estava no limiar de abrir a boca e não arcar sozinho com a responsabilidade de todo aquele mundo de corrupto. E aí veio essa notícia que a namorada teria matado Paulo César e se suicidado em seguida. O jornal, então, na época, claro, como a Folha era muito ágil nesse aspecto, de chegar até a notícia com rapidez, e mesmo que isso custasse muito dinheiro. Então, eu estava em Brasília, 3 horas da tarde, o primeiro avião comercial aqui do eixo Rio-Brasília-São Paulo, que chegaria em Maceió, só seria às 11h30 da noite. Isso é muito tarde, seria muito tarde. Então o jornal resolveu fretar um avião. Enquanto eu saí do Lago Paranoá, que eu estava tomando cerveja com meus amigos, até chegar em casa, depois passar na redação e tal, isso durou umas 2 horas mais ou menos. Nesse período eles fretaram um jato grande, até um jatinho para 12 pessoas, e esse jato ia estar esperando a gente no aeroporto de Brasília às 5 horas. O Lucas Figueiredo também foi escalado, a gente embarcou e o horário previsto para chegar em Maceió era 7h30, 19h30. E no caminho, aquele jato enorme, cheio de uísque, os caras querendo, um atendimento super VIP, e eu e o Lucas conversando quanto que o jornal teria pago por aquele jato, e como é que a gente ia pagar aquilo, de que maneira, por quê? Às 11h30 da noite ia chegar uma turba de jornalistas, de texto, de imagem, e a gente ia ter 3 horinhas, ou 4, para fazer alguma coisa ali. O que a gente pode fazer para pagar esse jato? Era essa a nossa questão. E assim a gente pousou em Maceió, às 7h30, pegamos um táxi com as nossas malas, eu com uma transmissora de foto na mão e o laboratório na outra, uma mochilinha, e fomos direto para o IML. Pegamos um táxi ali, fomos direto para o IML. E a minha missão nessa história toda era que o João Bittar, o meu editor da época, me escalou, seria para eu comprar a foto. Por quê? Maceió, naquela época, não tinha jornal de segunda-feira. Então, os jornalistas não trabalhavam de domingo. O cara foi encontrado morto às 11 horas da manhã. Aquilo foi mantido em sigilo. Montaram toda uma teoria daqueles 2 crimes, que era homicídio seguido de suicídio. Então aquilo foi vazar, era quase 1h da tarde. Poucos tinham fotografado a retirada dos corpos, a chegada do IML, enfim. Qualquer foto que justificasse uma primeira página ou fosse uma foto adequada ao tamanho daquela notícia, E eu cheguei no IML e fui conversar com todos os fotógrafos que estavam lá, quem tinha feito a foto, eu estava com a transmissora ali, então eu já ia negociar uma compra dessa foto para que esse cara publicasse na Folha, Perguntei para todo mundo, nada, 0, ninguém tinha foto nenhuma daquilo. E eu acabei ficando no meio daquela turba que estava ali, que já tinham chegado de Recife, de Salvador,
no próprio Maceió, estava todo mundo concentrado ali, tentando buscar alguma imagem. E a imagem que se tinha era da fachada do IML, aquela confusão, e os dois corpos lá dentro. Até que chegou um carro fúnebre lá, tiraram um caixão, eu fiz a foto, ridícula a foto, mas imagina que isso era a melhor coisa que eu tinha. Aí aquilo começou a me angustiar. Eu falei, eu não vou ficar nesse lugar aqui fazendo nada. E sabia que não ia dar foto aquilo. Qual era a foto que ia dar? Um carro fúnebre saindo. E eu comecei a analisar aquele prédio. Isso tudo muito rápido, né? Porque eu cheguei às 7h30. Era um prédio antigo, bem antigo. E até me lembrava um prédio da prefeitura onde eu passava a minha infância, lá no interior de São Paulo. Era o mesmo estilo. Era com os janelões. E abaixo do janelão era um prédio com porão, então ele tinha uma rebarba do lado da janela, tipo de um pequeno parapeito, assim, onde dava para subir e tal, e eu comecei a analisar aquilo. E percebi que no fundo tinha um terreno vazio. Agora, eu sair dali significava o risco de perder qualquer foto boa que rolasse ali. E isso eu estava com a conta de um jato nas costas, né? Você imagina eu sair daqui, arriscar uma foto lá atrás e perder a foto aqui depois. Aí eu liguei para quem? Para o meu editor. João Bittar, um cara fantástico, já falecido, infelizmente. Eu sabia, até conhecer a resposta dele, ele falou, Juca, você tá com palpite? Vai. Tá com palpite? Vai. Porque isso que você me descreveu, essas fotos aí não representam nada. Só garante com alguém que se você perder alguma coisa, a gente vai ter de onde comprar. Aí eu resolvi perguntar para um cara, para um senhor na época, bem mais velho do que eu, que era do Globo. Ele tinha se deslocado de Recife até Maceió e estava lá. Eu perguntei para ele, você vai ficar por aqui o tempo todo? Eu vou, por quê? Você vai sair? Tipo, como é que você vai sair daqui? Eu falei, não, eu preciso resolver um negócio aí também. Também não dividi com ele o meu palpite, é lógico. Era um risco que eu estava correndo. E esses riscos a gente tem que correr sozinho. Essas apostas, principalmente de fotojornalistas, são apostas individuais. Você ganha ou perde. Mas eu acabei saindo dali, dei a volta, entrei num terreno. Por trás era uma espécie de estacionamento do prédio. Né? Era um prédio térreo, né? Nem tinha 2 andares, mas como era um casarão e tinha um porão embaixo, as janelas ficavam bem altas. Aí pelos fundos, eu comecei a analisar as janelas, subi na carroceria de uma caminhonete que estava ali do lado e consegui ver eles mexendo num corpo. Mas não dava para ver o corpo, só dava para ver o movimento dos caras e eles tinham algum corpo ali. Eu fiz umas fotos disso, só que eu não poderia cravar que era. Eu não estava vendo um corpo, eles podiam estar mexendo com outra coisa. Mas era, depois eu soube que era o corpo da Suzana Marcolino. Numa janela do lado, eu olhei e vi 3 janelas com plástico preto, encapadas. Devia ter umas 8 ou 9 janelões e 3 estavam encapados. Aí eu desci da caminhonete e fui olhar. E como aquilo a gente viu que foi colocado às pressas, tinha umas rebarbas no saco. Aí eu subi nessa saliência que tinha embaixo da janela. Com uma mão eu segurei na grade de ferro, a outra estava a câmera e olhei num vão que tinha entre o plástico e a parede. E aí eu tremi a hora que eu vi, porque era o próprio Paulo César Farias, que estava morto ali. Ele já tinha sido necropsiado. E estavam limpando o corpo para vestir a roupa. Eu olhei um pouco mais de lado assim, já estava o caixão dele ali e as roupas dele que ele iria vestir, um terno preto. Eu verifiquei tudo isso. Só que na posição que eu estava e com a lente que eu estava na câmera, eu não conseguiria fazer a foto. Aí eu desci, meio tremendo ainda, porque era o cara da época. E eu cheguei num lugar e estava sozinho e vendo o cadáver dele ali. Que provavelmente aquela história que foi imediatamente montada, claro que era uma grande farsa, e tinham matado um arquivo vivo do grande esquema que elegeu o Collor de Mello. Aí eu desci, troquei a lente, não deu tempo de fotometrar nada ainda, puxei o filme e fiz uma regulagem meio rápida ali de olhômetro, né? E voltei a subir. Deixei a bolsa embaixo e subi.
e comecei a fotografar pelo vão da janela. Quem entende de fotografia vai saber o que eu estou dizendo. Eu estava com 2,8 de abertura e 15 de velocidade, pendurado numa janela, né? Com uma Nikon F4. E comecei a fotografar, um clique, outro clique, outro clique. De repente, aquele cara do Globo que eu havia perguntado, ele desconfiou. E ele saiu e me seguiu, e veio atrás de mim. Então, enquanto eu estava pendurado naquela janela, ele grudou na minha calça assim. O que você está vendo aí? Você está vendo ele? Eu falo, tô, fica quieto, porque tinha muita movimentação a 30 centímetros de onde eu estava fotografando. E eu percebia que tinha policiais passando, tinha muita gente ali dentro daquela sala. E eu, sai, vai na outra janela, tinha 3 janelas. Ele queria onde eu estava. Eu sei que ele me pegou com mais força e me puxou de lá e eu caí do parapeito. E ele subiu no meu lugar. E eu já tinha feito aquelas fotos, eu tentei me posicionar na janela do lado. Não dava ângulo. E não tirei ele de lá. Fui na outra janela ainda, também não dava. Aquela era a janela que eu tinha que fotografar. E nesse ínterim, eu vi, em vez de ele fotografar pelo buraco que eu estava fotografando, a parte de cima não tinha plástico. Ele decidiu fazer as fotos dele com o que a gente chama de câmera cega, que é sem olhar o que está fazendo, e fez também do mesmo jeito que eu, só que por cima. Aí eu peguei e derrubei ele também. Nesse vai e vem, fez barulho e chamou a atenção do pessoal lá dentro. Ele desceu, mas no mesmo minuto, ele disse, quem está aí, já veio polícia, aí veio um monte de gente atrás, quase que a gente acabou sendo detido. E a foto que eu queria fazer é que eu sabia que ele já estava ali, estava todo limpo. Eles iam pegar aquela roupa e vestir no PC. Iam colocar ali no caixão. Seriam 2 fotos que eu estava esperando ali, quietinho para fazer. Eu já tinha garantido alguma coisa. Mas a foto que eu buscava era isso. Primeiro, eles colocando a roupa no cara. E segundo, pegando ele e colocando no caixão. Né? Quem lembra da época, quem viveu aquele momento, consegue imaginar o tamanho e a importância de uma foto como essa. E eu sei que o tiozinho lá fez a foto, desceu, caiu, veio a polícia, veio o repórter, o Lucas Figueiredo e o repórter de Maceió. Meu, você fez o cara? Eu falei, olha, ele estava lá e eu vi, eu fotografei. Agora, para ver se eu fiz, só revelando o filme. Eu tenho aqui. E o carinha do Globo vazou também, e eu peguei o laboratório numa mão, a Lifax, a transmissora na outra, e corri para o hotel. Era umas 8h15, eu cheguei no hotel. Entrei no quarto, demorava um tempo para a gente esquentar o químico, né, que tinha que ser operado a 38,5 graus, se não me engano. Aí eu aqueci ele na água de chuveiro. E comecei a revelar o filme. Nisso, os repórteres já haviam ligado para São Paulo e falou, o Juca fez a foto, o Juca fez a foto. Aí o Josias me ligava de 5 em 5 minutos, o Josias de Souza. Juca, cadê a foto? Eu não sei, Josias, espera, eu nem sei se eu tenho, porque eu tenho que revelar o filme. No último banho, no fixador, o Josias ligou de novo. Essa altura já era umas 8:45, mais ou menos, da noite. Juca, eu preciso saber agora se você tem a foto ou não. Aí eu tirei o filme do fixador, manchei até minha roupa, comecei a olhar uma sequência de fotos tremidas, borrões. Aí acho que eu comecei a firmar a mão, já tinha o cara. Aí os caras passando. Foi um crescente. Até que eu cheguei na foto melhor que eu havia feito, que é o cara limpando o buraco da bala. Tinha os 15 fotogramas ali. Os outros 15 estavam reservados para uma foto que eu nunca fiz, que era o cara vestindo a roupa e sendo colocado no caixão.